O amor é o tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado, que dignifica libertando. Examine os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. E o que que você entendeu, assim? O que que te chamou atenção nessa parte? Olha aqui essa frase. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Porque quando a gente ama, a gente tem que superar isso tudo, né? Procurar entender sempre a pessoa, Isso. apoiar ela, dar conselhos bons. Mas não só dizendo assim, no amor que relacionamento assim, e amizade também, família em tudo, né? Que é o Uhum. mais importante. O amor é tolerante, é compreensivo, né? Porque às vezes a gente Verdade. fala que ama e o fato de discordar ou o fato de pensar diferente não é falta de amor, não é? A gente pode falar que ama e ter essas diferenças, mas ele é tolerante, porque eu amo e espero também que o outro ame, né? E o outro sempre ama de acordo com a minha maneira também de amar, não é? Porque ninguém quer também ser desprezado, né? Então, se a gente se coloca no lugar do outro, todos esses sentimentos, né, que envolve o amor, eles são superados. Isso Verdade. mesmo, isso mesmo. Então, vamos juntos, eu vou fazer a prece inicial, para que a gente inicie esse trabalho, convocando Jesus para esse encontro, agradecendo desde já a presença dos nossos amigos espirituais, aqueles que coordenam a mocidade, os anjos de guarda de cada um de vocês a inspirar, a atuar em favor de nós, a fim de melhorarmos o nosso temperamento, a nossa qualidade de vida, e assim fazendo melhores escolhas no caminho que temos a percorrer. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a compartilhar do ensinamento do Cristo, a fim de aprendermos juntos. Tua mensagem, Jesus, seja para nós bálsamo, ensinamento e mais do que isso, motivo incessante de crescimento para nós. Graças te damos por mais um dia de estudo e contamos com a ajuda de cada um dos nossos irmãos espirituais. Graças a Deus. Então, será realmente um bate-papo. Então, o tema que nós escolhemos foi a palavra. E a gente sabe que nós temos todos os dias, todas as horas, oportunidade de exercitar esse tipo de comunicação. E para isso, para falar um pouquinho, acredito que todos nós já experimentamos, né, as delícias de falar coisa boa, como também nos preocupamos com algo que a gente tenha falado. Eu acredito que, na maioria das vezes, nessa caminhada nossa, nós usamos de maneira infiel ao ensinamento do Cristo as nossas palavras. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando no Evangelho de Jesus e na sua proposta, para que a gente modifique certos hábitos nossos. É claro que a palavra ela tem vários sentidos, né? Nós vamos usá-la para responder, para interpelar, para apontar algo, para decidir, para ensinar, para ponderar.
Enfim, antes de começarmos a falar sobre a palavra, o seu uso, nós vamos relembrar a proposta de Jesus, que foi ter falado para nós através de parábolas. Toda maneira de Jesus falar, ela era ponderada, era com cautela. Né? Não se sabe quando ele usava de maneira mais rígida, era a fim de promover alguém. E esse é a maneira que a gente deve utilizar corretamente. E essa é a maneira que a gente deve usar corretamente a palavra. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simplesmente Jesus. Então, diante dessa resposta, também Kardec vem mostrar quem nós devemos imitar. E ele falava por sua natureza moral, que era de um homem de bem, por ser o espírito mais puro, né, que Deus convocou à Terra a fim de aprendermos com ele. Ele não era autoridade na palavra, né, mas cabia a ele não só a autoridade na palavra, cabia a ele cumprir a lei, ou seja, além dele falar, ele também exercitava. Ele mostrava para nós como se deveria comportar. Ele falava para nós sobre a lei de amor, amor em tudo. Então, o texto que nós escolhemos, ele tem realmente esse título, Uso da Palavra, e está no livro Luz nas Trevas. Nós não vamos lê-lo todo, a fim de que vocês também falem, mas alguns parágrafos precisam ser, se eu soubesse lidar com data show, eu traria aqui para a gente. Mas alguns parágrafos precisam ser repetidos justamente para que fique gravado não só o que eu estou dizendo, mas de onde nós buscamos, né, com a sinceridade e a firmeza de propósito desses amigos espirituais, que têm como missão nos ajudar a entender a proposta do Cristo. Joana de Ângeles, através de Divaldo, nesse texto, ela diz que Jesus, o excelso mestre, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras jamais ouvidas na terra. E ela cita aqui as bem-aventuranças. Então, nas bem-aventuranças, que todos nós já conhecemos, ele dita ali um meio para que a gente viva melhor aqui na vida terrestre, né? Esse é o meio de alcançarmos até o reino dos céus. Então, agindo corretamente, ali, quando ele usou as bem-aventuranças, ele ditava ali, né? Ele compôs a mais harmoniosa ode. A ode é um poema, né, lírico, alterando a estrutura do pensamento sociopsicológico e comportamental da humanidade, que vinha trazendo consigo, antes de Jesus, a ideia do olho por olho, dente por dente. Então, a partir de Jesus, quando ele dita as bem-aventuranças, é para frisar para nós que a tranquilidade, a calma, a maneira de agir seria o melhor condicionamento para nós. Então, esse poema clássico modificou os sentimentos humanos e rompeu a cortina de sombra dos preconceitos do passado, enquanto exaltou os humilhados e perseguidos, os abandonados e esquecidos, os esfaimados e infelizes em geral, oferecendo-lhes a herança da paz e a fortuna do reino dos céus. Enfaimado é quem tem fome, né? Ele diz também, bem-aventurados que têm fome. Então, a cada um daqueles sofredores, perseguidos, humilhados, abandonados, ele nos ensinou como tratar. Não, porém, a todos,
pois que existem aqueles rebeldes e vingativos que se não dispõem à transformação moral para melhor ao aproveitarem a nobre provação. Com o brilho de cada palavra, compôs as novas de alegrias, que permanecem como o roteiro mais seguro para a vivência da plenitude. E quando a gente vai falar desse tema, a gente lembra de um imperativo, né, que a gente precisa ainda guardar, e de uma lição muito importante que a doutrina espírita nos revela, que nós seremos reconhecidos pelo esforço. E se ainda não temos condições de sermos desta forma, nós, pelo fato de já conhecermos o Evangelho, nós já estamos no caminho. Isso não quer dizer que a gente vá se acomodar. Ah, eu já não faço como antes. Mas é preciso viver um dia de cada vez. E, sem dúvida, nós seremos experimentados no dia a dia. Nós só teremos condições de demonstrar o quão estamos melhores a partir desse contato do relacionamento. Né? A Jamile trouxe a mensagem do amor, né? Da necessidade de corresponder à expectativa do outro, aprender com o outro, compreender o outro. E essa é a maneira que também a palavra, essa é a maneira que a palavra também nos ensina. Porque muitas vezes nós utilizaremos de mau grado, e não só falaremos por livre, espontânea vontade, dando uma opinião. Muitas vezes, do jeito que as pessoas chegam até nós, a nossa resposta ela pode ser de acordo com o que a gente está sentindo naquela hora. Então, é preciso cuidar desse sentimento que nós trazemos. Quando a gente fala do amor, nós estamos falando do sentimento que ainda existe em nós. Todos somos dotados, né, a semente do amor está em cada um de nós. Deus é amor, Deus está em nós. Mas ainda só não somos aprendizes do amor. Então, sempre com dificuldades ainda de demonstrar, pelo fato dessa maneira da gente lidar com as situações. É o egoísmo ainda imperando na humanidade. É o querer para nós, é o querer ser melhor ou pensar diferente, mas baseado na maneira que nós já estamos. E lembrando também que Jesus nos preparou, que à medida que nós estivéssemos prontos, caberia a nós fazermos o que ele fazia. Então, como São Francisco de Assis tem uma frase também que diz: pregai o evangelho a todas as criaturas. E ele completa: se preciso for, use as palavras. Então, olha só o ainda, nós ainda estamos usando muitas palavras, né? Precisamos muito das palavras. E quando a gente fala das palavras também, dessa maneira de se relacionar, a gente se lembra dos surdos e mudos. Eu fico encantada a cada live que a gente vê, onde tem do ladinho alguém falando em Libras. Eu até procurei para saber o significado de Libras, né? Que realmente é uma língua, né? É uma língua brasileira de sinais. É o meio de comunicação para com aqueles que têm dificuldade em ouvir. Eu acho Então, muito legal. Da não minha é? sala tem uma menina e Eu ela. acho. Na minha sala tem uma menina que ela é surda e muda. Aí ela tem uma intérprete. Aí a professora fica na frente dela e falando, né? Mostrando os sinais pra ela. Então, com o progresso, quem sabe um de nós aqui, né? A gente com o crescimento, né, dos estudos, dessa proposta de continuarmos, porque o presencial ele vai existir, mas online vai dar prosseguimento, isso aí é interessante, né? Quantos de nós aqui temos capacidade de aprender?
E a que viemos? Eu sempre, tudo, depois que a gente é espírita e amadurece, a gente lembra sempre. Nós não sabemos mais, não é a idade que vai dar essa condição para nós. É o que a gente se propõe a fazer, é o que a gente se propõe a estudar. É quem tem facilidade de gravar, não é? Então, cabe a cada um de nós, é que todos estamos com o compromisso de realizar esse tipo de trabalho. É bom que a gente repense, porque é um chamamento também. Isso é caridade. Aquele que às vezes que não tem a condição hoje de ouvir, ele pode sim. Nós vamos até falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Pode sim ser dada a ele essa oportunidade. E Joana de Ângeles continua. Viveu a paz em todos os instantes e não aceitou as infelizes discussões dos hábeis e insensatos dominadores de vidas e de consciências. Cada vez que enunciava a palavra, havia um objetivo nobre, antes não conhecido, e sem censurar, corrigia os equivocados e desculpava a ignorância em predomínio. Depois, e tudo isso durante, né, a pandemia. Eu estudo toda segunda-feira, às 8h30, das 8h30 às 9h30, o livro, tive que encomendar até, o livro Jesus no Lar. E ali tem as histórias de Jesus na casa de Simão. E toda vez, e ele sempre era interpelado, sempre questionado. Todos chegavam para ele esperando uma resposta. E muitas vezes surpreendendo, né? Igual a gente aqui, às vezes você vai falar alguma coisa com rispidez com alguém, e a pessoa, imagina a pessoa na calmaria. Assim era Jesus. Se tem alguém que vocês conhecem aí, gente, Jesus abençoe essa pessoa, tá? Onde a gente vai com rispidez, está lá na tranquilidade. Às vezes faz outra pergunta, porque era assim que Jesus fazia, né? Ele vinha com outra pergunta. Ah, tá, mas por que você está fazendo isso? Eu conheço uma pessoa assim que está no caminho, que Jesus abençoe. Então, fazendo esse comparativo aí, mas ele também, muitas vezes, ele ficava em silêncio. E o silêncio enriquecia de paz e de reflexão aqueles que o acompanhavam. Né? Tem até exemplos dele com Judas, né? Horas antes da crucificação, né? O silêncio de Jesus incomodava. Nesse livro Jesus no Lar, sempre fala sempre no gerúndio, como Jesus se encontrava naquele momento. Estando Jesus, né? Ele falava do sentimento que ele recebia as mensagens também. E o que os irmãos do caminho, né, seus companheiros, esperavam dele. Esperavam que ele respondesse de uma maneira, ele respondia de outra. Muitas vezes até de maneira risonha, porque ele sabia que aquilo tudo ia passar, né? Aquilo tudo só estava requisitando de nós uma postura diferente, uma postura de amor, que está demorando ainda para a gente aprender. Então, até hoje, o seu verbo sublime vem merecendo cuidados e análises para se transformar em terapia valiosa para os enfermos do mundo. Nunca lhe puderam imputar a pronúncia de uma palavra perversa ou venenosa, vulgar ou degradante. Olha quanto exemplo de Jesus. Todas eram elaboradas com o suave perfume da compaixão e do entendimento. E a Joana nos dá um recadinho no final desse, vamos dizer, desse item. Toma-o como exemplo, ou se tomemos Jesus como exemplo, silenciando quando não possas ajudar, ou enunciando-a somente para socorrer. E nós adiantamos, né, em que Jesus, ele silenciava quando não podia ajudar. Não é bonito isso, Bia? Que muitas vezes é preciso silenciar, mas a gente quer falar, falar, e fica naquele falatório constante, porque a gente não consegue passar a verdade ainda. E
não sabemos muitas vezes nem nos expressarmos pela nossa pequenez. E o falatório, ele desperta, ele é na intenção de despertar no outro um incômodo que ainda há em nós. Ao passo que Jesus ensina, cuidemos primeiro de nós, depois a gente fala. Olha quanto ensinamento. A gente quer falar no impulso de que o outro perceba que a gente, o que, o que está machucado. Mas Jesus ensina exatamente o contrário. Conheça-te a ti mesmo, né? Como disse lá Santo Agostinho. Aí, a partir daí, a gente vai ponderar, a gente vai silenciar, se for o caso, a gente vai reconhecer que não está no momento de falar, e por aí vai. E ele começa, e a Joana começa daqui para frente a pontuar alguns atos ou algumas pessoas que fomentam muitas vezes as guerras com a palavra, que são capazes de causar mal-estar por usar mal a palavra. Ela cita oradores exaltados. Esses oradores aqui não são só nós que estamos falando aqui agora, não, mas todo aquele que usa da palavra, em qualquer lugar que esteja, é um orador. Então, quando exaltado, o que acontece? Fala o que deve e o que, ou na maioria das vezes, o que não deve. Escritores enfermos, né? Quanto a gente está na rede social, o quê? Vendo muitas vezes algo escrito que incomoda. E ali tem ao debate. Quem está muito tempo, fica muito tempo na rede social, é capaz de identificar quem são esses. Na maioria das vezes, eles fazem vamos dar um nome aqui, usando na época de Jesus. Perseguindo alguém, usando da palavra para perseguir alguém. De quem que a gente se lembra no Evangelho? Quando a gente fala dessa forma. E que causava discórdia, e que causava desavença. Né? Quantos dos discípulos, quantos ainda, por não conhecerem ainda Jesus, por ignorarem o serviço de Jesus? Pedro, Paulo, não é? Vários discípulos. O Pedro tem até, foi bom você ter lembrado, Pedro, eu fiz uma palestra onde Jesus fala com ele, Pedro, embainha tua espada. Ou seja, calma, espera, pondera. Né? Tu já vinha armado. E a gente ainda está assim. A gente já espera que o outro venha de uma maneira, então já nos sentimos armados, como se estivéssemos protegidos para então agir. Mas protegidos com a língua ainda despreparada, malsã. Os doutores da lei. Gente, isso aí, agora, quando a gente lê algo, eu não tinha nem me lembrado, mas a gente vai citando, a gente vai lembrando só daqueles discípulos, né, que a gente viu a transformação rápida. Até porque é evidente, né, no... Marta, você que sabe aí, um doutor da lei aí da época, tem algum nome aí, mas use da voz para contribuir para mim, que lá no YouTube não aparece o O texto. nome eu não sei, não. Então, aí É a porque eu gente, a lembrei gente lê. daquele doutor da lei do samaritano, né? Que ele vai lá, tipo assim, tentar o Cristo, né? Ele vai perguntando, ele vai questionando, para deixar o Uhum. Cristo ali, né? E lembrei também daquele doutor da lei dos fariseus, dos publicanos, naquele episódio da mulher adúltera, né? Que eles estão usando da palavra ali, né? Para deixar o Jesus numa situação também difícil perante o povo, né? E o Cristo Sim. soube usar bem a palavra ali. Nossa, ótimo. Mas Muito assim, o bom, nome Marta. deles eu não lembro, não. Ótima contribuição, Marta, isso mesmo. E Jesus, ele vinha com outra pergunta, né? Como da mulher adúltera, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado, né? Porque com que direito nós temos de falar, de julgar, né, do outro?
Jesus já era tipo um psicólogo. Psicólogo é assim, você vai, fala uma coisa com ele, esperando uma resposta, ele vai e te faz uma pergunta e te deixa refletindo o mês inteiro. Então, esses oradores exaltados, escritores enfermos, dominados pelo pessimismo, têm se utilizado da palavra para malsinar, atormentar, promover o ódio e a perseguição, fomentar as guerras vergonhosas. Então, muitas vezes é preciso que a gente silencie diante dessas manifestações, né? E que são responsáveis, muitas vezes, por crimes, né? Consciências dolorosas, que lá na frente nós vamos ver a consequência. Agindo somente pelo bel prazer, né? A gente, lá na frente, nós vamos ver ter as consequências disso. Ele cita, a Joana cita aqui também, a gente lembra do Divaldo, mas esquece que é Joana que ditou para ele, né? Cita aqui, arrependido, que aqueles que muitas vezes usaram mal a palavra, arrependidos, após o despertar no além-túmulo, ou seja, após a morte, rogam em padecimento quase insuportáveis o mergulho nos tecidos da miséria orgânica ou social, econômica, na mudez ou surdez, a fim de resgatarem os crimes, impossibilitados de pensar no presídio carnal em que se encontram. Olha, gente, porque muitos desses oradores, vamos imaginar aí, alguém no poder, que tem o poder da palavra, até mesmo nas grandes empresas, aqueles que só mandam, e por aí vai. Vamos dizer de pais também que só falam, só falam muitas vezes, ou às vezes só dão conselho. Quando, ao chegar no mundo espiritual, sabendo da realidade, do mau uso, de suas irresponsabilidades, aqueles que têm condições de estar na mídia e fazer esse tipo de provocação, vamos citar vários exemplos, trazendo para os nossos dias. Chegando no mundo espiritual, deparando com essa realidade, o mal que fizeram, inimigos que marcaram, né, essa trajetória aqui na Terra, a sua encarnação, ficam lá mal, se sentem mal e pedem, né, rogam a Deus que venham em outra encarnação, sabendo, lógico, depois dessa realidade, isso demora um tempo, tá, gente, na erraticidade, mas tomando consciência do mau uso que fizeram de qualquer parte do seu corpo, vamos dizer assim. Aqui nós estamos falando da palavra, eles pedem para vir nas condições mais precárias, né? Seja da pobreza, seja da nudez, a fim de viver na simplicidade, vamos dizer assim. E no caso da palavra, especificamente, a gente cita aqui a mudez e a surdez. Nós não vamos levar aqui ao pé da letra e dizer que todos os casos são por isto, mas a justiça divina, sábia e amorosa que ela trata cada um de acordo com a sua necessidade. Então, cabe a nós, por isso que eu falei até de Libras, olha a demonstração de amor. Vamos esquecer que aquilo ali é fruto de um equívoco? Vamos passar a auxiliar? Nós somos instrumentos, né? Que a misericórdia divina ela atua em favor de cada um de nós, para o bem de todos. Não há ali, como é que a gente fala? Castigo. O próprio progresso vai nos auxiliando a ver com bons olhos todas essas criaturas no nosso meio. Lembrando também que Deus auxilia os homens através do próprio homem. Então, eu sou responsável pelas criaturas que são passadas no meu caminho, a fim de ajudar. Todos terão o mesmo compromisso comigo, e assim por diante. Somos todos envolvidos no mesmo propósito, de crescermos juntos. Então,
a palavra é neutra na sua estrutura linguística. O uso que dela se faz dá-lhe sentido libertador e feliz, ou torna ácido destrutivo que arde no íntimo daquele que a expressa. Ou ela tem um sentido libertador, onde a gente fala com tranquilidade, com a felicidade de quem está expressando bem, a felicidade de estar promovendo alguém, ou ela vai destruir, tirar a esperança, ela vai prejudicar alguém, que é aquela calúnia, né? A fala da calúnia. Ao invés, quando a gente faz um estudo desse, ao invés de nós pensarmos em quem nos faz, nós vamos nos colocarmos na condição do destruidor. Então, aqui é para que a gente repense como está sendo o uso da palavra em nossa vida. Como estamos fazendo desse instrumento? Se é algo de bom ou prejudicial na vida de alguém. E, ao mesmo tempo, nos lembrarmos que, à medida que nós utilizamos mal para com o outro, isso também retornará para nós, com a necessidade de aprendermos, né? Então, fica aí para a nossa atividade, para a gente não ficar gastando muito tempo. Vamos falar junto, porque Joana, no final, ela dá um recadinho assim: tem cuidado com a palavra. Reflexiona em torno dos conceitos que emite, evitando que as paixões inferiores ocupem o espaço verbal, denegrindo ou levando suspeitas em relação aos outros ou qualquer tema. Se não conheces o assunto, silencia e ouve. Se tens um conceito a respeito, mantém-te sereno e não o expresses, especialmente se é portador de conflitos e de acusações, de propósitos infelizes que mais perturbam do que ajudam. Eu me lembrei aqui também dos comentários nos grupos. Suponhamos que alguém poste algo infeliz. Aí, ao invés a gente ali no grupo mesmo tecer o comentário, eu hoje já tenho o hábito, eu vou no privado e converso e falo do meu pensamento. Mas a gente vê muitas vezes ali intrigas nos grupos, sejam de amigos ou grupos de trabalho mesmo, por essa iniciativa de muitas vezes chamar atenção em público, né? E isso aí é algo que a gente precisa aprender mesmo. A gente não precisa mostrar para o outro que a gente sabe. Às vezes a pessoa se equivocou realmente. A gente pode ir no privado e reconhecer que, na condição de poder errar também, a gente gostaria de ser tratado assim. A gente vai aprendendo. Então, aprende a usá-la para a edificação do bem e da verdade. Os comentários infelizes e difamadores que fazes complicam-te o futuro espiritual em razão do prejuízo que promoves. Altera sua ótica verbal usando as tuas expressões com piedade e respeito pelo outro. Se não puderes ajudar, não perturbes, nem cries animosidade contra o teu próximo. Eu me lembrei também aqui, às vezes tem aquele companheiro no grupo que quase não fala nada, né? Mas isso não quer dizer que ele não saiba, ele não quer comentar, não quer fazer o comentário. E talvez seja uma tática. A gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes é uma tática, se eu comentar não vai dar bom. Né? Então, é um processo, é um aprendizado isso. Né? Para falar, eu até cheguei a comentar isso com o Dinho essa semana, sobre isso. Muitas vezes a gente observa, fulano é tão quieto no grupo, mas justamente por cautela, por se conhecer, ou então por achar desnecessário. Tem aquele ditado antigo, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo.
Então, às vezes, não sei nem o significado direito, mas esse é o ditado. Então, às vezes, muitas vezes é preferível ficar em silêncio mesmo. Podem fazer agora, ter seus comentários de vocês a respeito da palavra. Respondam, se puderem, qual a dificuldade, já que a palavra ela tem vários caminhos, e Joana já deu aqui umas pinceladas da maneira correta da gente usar. Qual a dificuldade que vocês têm de usar a palavra? Em que momento? Em que Olha, momento vocês... Pode falar. os pensamentos assim que eu tive sobre esse tema, palavras, foram assim diversos. Não sei se entra dentro da resposta dessa pergunta. Porque assim, eu particularmente sou uma pessoa bem tagarela, né? A minha avó, eu escuto ela falando comigo desde pequena. Beatriz, pensa para falar, porque aí depois fala, se arrepende. Enfim, né? Faz parte, vivendo e aprendendo. Mas uma coisa que eu lembrei, que antes, assim, não antes também, às vezes a gente erra, né? Por exemplo, quando alguma pessoa tá com algum problema, algum amigo, ele quer desabafar com você já fica, às vezes a gente nem escuta direito, porque eu já até li uma vez um negócio sobre isso. Escutar é diferente de ouvir, né? Às vezes a gente já está escutando o amigo ali desabafando, já pensando na resposta, no conselho, sendo que na maioria das vezes ele só quer alguém ali para ouvir apenas. Ele não quer o conselho ali pronto, pensado. Ele só quer sentir o aconchego de ter alguém por perto, entendeu? E assim, ó, já errei bastante com isso. Mas errou por quê? Por não escutar? Por Não, interpelar? assim, já ouvi e ali pensando que a pessoa quer ouvir alguma coisa, algum conselho, e às vezes não é isso, entendeu? Hum. Mas aí está no caminho, porque nós seremos também, muitas vezes, né, utilizados para esse fim. Como a gente não sabe se não souber responder, igual eu disse aqui, se não souber o que falar, aí silencia. Agora, se for sua função, se você se sentir no desejo de contribuir, também é correto, né? A palavra, ela para ser usada, deveria ser usada só para o bem. É que o fato de depois... Você sabe o que acontece, Bia? É que a gente muitas vezes se cobra diante de algum comportamento, sempre. Sabe aquelas coisas que a gente deu conselho e a pessoa fez completamente diferente, tipo, assim, não adiantou nada? Às vezes a gente fica se cobrando por isso, mas é importante que a gente saiba qual foi o nosso papel, qual foi a nossa contribuição. Mas não há que se arrepender, estar no caminho, reconhecer que também é falho. Ninguém aqui no nosso meio ainda, né, ainda pode dizer que acertou em tudo, né? Isso aí é uma experiência mesmo. Agora, que bom que você é procurada para ouvir, tá vendo? É o compromisso também. Muitas vezes a palavra ela precisa ser silenciada para que o outro fale mesmo. Muito bom. Quem mais? Eu sou igual a Bia. A pessoa pede conselho, já tô falando antes da pessoa falar. Mas Mas no fim a gente continua ajudando as pessoas, né? mas já estava no nosso planejamento reencarnatório, estava isso, Bia, que a gente ia começar a aprender nessa. Eu me incluo. No nosso planejamento estava isso. Você falou aí quando é a dificuldade que a gente tem de usar a palavra, né? No meu caso, o principal são nos momentos de estresse. No momento que a gente está com raiva, sempre sai uma coisa ali ou outra que não devia ter saído. E às vezes também não sai o que a gente estava pensando em falar. Que aí depois, quando a gente está mais calmo, a gente pensa, nossa, podia ter falado isso, né? Tinha que ter falado outra coisa. Mas aí na hora mesmo do estresse não sai. Mas olha, que bom, adiou, né? E talvez a gente se lembre aqui agora de vários momentos em que Jesus foi provocado, né? Que a gente falou durante o texto.
Jesus nos ensinou também como tratar, né, a provocação. Mais uma vez aí, o silêncio é mesmo o caminho. Ai, que coisa boa! Eu também. Mas é um dia de cada vez, gente. Não tem. É, nós precisamos ainda, se a gente veio com essa facilidade de se relacionar com vários tipos de pessoas, olha nós aqui, olha, 2, 4, 6, nós somos 8 pessoas, nos relacionamos aqui, nós temos os vínculos familiares, nós temos os amigos, e sem contar com aqueles que a gente que comungam do mesmo pensamento conosco nas redes sociais, porque a gente agora não pode esquecer desse recurso também. Então, olha quantas vezes nós precisamos nos posicionar de maneira diferente, né? Porque com a família, realmente, a gente tem a liberdade, às vezes, de falar, né? E com o amigo, nós vamos tentar ser o amigo verdadeiro a fim de ajudar, né? Claro, muitas vezes seremos também mal vistos por outros. Sim, Então, muitas vezes os nossos amigos não aceitam, né? O que a gente fala para eles, sendo que é só pro bem deles. Uhum, isso Costuma ficar com raiva acontece da mesmo. gente. Exatamente. Então, as nossas reações, elas precisam ser cuidadas. E bem fez a Esther, que já falou antes da oportunidade, né? Na oportunidade de falar sobre perispírito, ela disse da importância, né, do nosso pensamento. É ele que vai dar uma ação mais bem realizada, porque tudo que a gente faz, todas as nossas reações, as nossas limitações, sentimentos antigos, estão registrados no perispírito. E em algum momento aqui, no corpo carnal, essas situações serão trazidas para que a gente demonstre se a gente está aprendendo ou não. Então, seremos testados a toda hora. Então, observemos como que a gente já está. Isso aí esse que é o exercício. A palavra é a que vai dar o resultado, é que vai levar a essa consequência. Se eu usei mal, se eu não conseguir segurar ainda a língua, epa, então eu preciso trabalhar melhor isso. Não que eu esteja errado agora, como eu disse lá no meio, a misericórdia divina, ela atua em favor de cada um. E companheiros feridos estarão ao nosso lado muitas vezes ou nos intuindo. Lembremos-nos que somos espíritos reencarnados, trazendo conosco os equívocos do passado. Ninguém passa a mão, passa um pano e está aqui de corpo novo, tudo certo, não. Nós seremos interpelados pelos irmãos do caminho, muitas vezes intuídos por aqueles que ferimos. Mas onde está a nossa responsabilidade? O que a gente pode fazer para ajudar? Para cooperar para o bem? Ou para que não haja futuras inflamações? O que a gente pode fazer? Como foi a pergunta mesmo? Se formos interpelados ou intuídos, prejudicados, vamos usar uma palavra aqui que também já... como é que Jesus era? Provocados por irmãos do caminho, ou sugeridos até mesmo para que sejamos testados. Ah lá, vamos ver se ele vai aguentar aqui agora. Qual é a nossa responsabilidade? Eu ia falar disso, respirar. Até respirei aqui, Bia. Pensa Até respirei aqui. bastante. Nossa, mãe. Se calar, né? Como você mesmo falou que ele fazia. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. E quando a gente não consegue calar, gente? Aí a gente grita, não, brincadeira. Aí a gente faz o que a Bia falou, né?
conta os 10 segundos, respira fundo. É o vigiar e orar, né, Di? A tia Ana Paula falava se você colocar um copo de. Como é que fala? Beber água e ficar com ela na Nossa, é boca. verdade, né? Até 10. Melhora, Jamile, tá? obrigada. Enche a Nada. boca de água, porque se você, com a boca cheia você não vai começar a falar, então você fica quieto. Verdade. Tia Ana Paula que me dava Obrigada. essa dica. Jamile, obrigada, porque essa é a minha última fala. E eu coloquei mesmo. Eu me lembrei que logo que eu estava frequentando o centro, o Curti fez uma palavra, um estudo desse jeito, acho que foi uma página, ele era paginista ainda, e ele falou do copo d'água. Quando não sabia o que falar, ele contou uma história, que era para enfiar o copo d'água na boca, aquela água na boca, e ficar com ela ali parada, até as coisas acalmarem, não é colocá-lo na boca e ficar quieto, não, mas esperando tudo passar, aí sim. Então, essa é realmente a última fala, porque a mensagem do Cristo é realmente para que, a partir desse conhecimento, que água, gente, não copo, é. A mensagem do Cristo é para que a gente, a partir desse conhecimento, que a gente a utilize para meditar, sentir e vivenciar. E quando as dificuldades, né, que ainda temos, elas passarem por nós, nos testando, nos chamando atenção, nos convocando ao acerto, né, que a gente coloque realmente um copo d'água na boca, a água na boca e silencie. Então, gente, é isso mesmo, né, que a gente preparou para conversar hoje. É de uma responsabilidade muito grande, porque será mesmo através dessa troca, através da fala, que a gente vai construindo um eu melhor. O nosso pensamento ainda muito preso aos nossos interesses. E a gente quer reagir para mostrar quanto a gente está se esforçando. Né? A doutrina espírita, ela nos ensina a se ver sempre como um esforçado. E a gente gostaria muito que com quem a gente convive percebesse que a gente está dando o máximo da gente. Mas toda vez que nós utilizamos mal, nós perdemos a razão. O equívoco, a má interpretação, tudo isso faz um mal enorme para nós. Então, saber usar desse verbo, ele é imprescindível nos nossos relacionamentos. E só seremos reconhecidos realmente com esse esforço a partir desses testes que serão sugeridos na nossa rotina. Aí a gente vai poder demonstrar se a gente está se esforçando realmente. E agradecer sempre a Deus por poder nos experimentar. Porque é só assim a gente terá condições de avaliar como estamos. Né? Que Jesus abençoe a nossa fala, que Jesus abençoe os nossos pensamentos, que a gente cultive bons hábitos. Isso vai ajudar a que o outro perceba, porque, como disse lá, né, São Francisco de Assis, a gente vai precisar, né, de demonstrar em verdade, em hábito. Não só sair falando. Tem até a música do Alan Filho, né? Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Que Jesus nos abençoe. Alice, Oi? toda vez que fala nessa questão da palavra, eu lembro de uma frase do Chico, que o Chico falou para gente, que a gente tem que ser terminais de fofoca. Porque a questão da palavra, muitas vezes, vai nessa questão também do mexerico, né, da fofoca, que está presente na vida da gente em todos os lugares que a gente está, né? Aí toda vez que fala, né, nesse tema, eu lembro dessa frase do Chico, que nós temos que ser terminais de fofoca. Chegou alguma coisa na gente, né? A gente passar nas peneiras, né? Eu devo passar isso para frente? Vai ter alguma utilidade eu passar isso para frente, né?
e com a forma, né, que eu vou passar essa notícia para frente, se tem utilidade. Então, assim, é uma coisa que sempre me lembra, né, esse tema, essa frase dele, para a gente refletir. Passar pelos 3 crivos, né, Mar? Isso, é Nossa, importante. é verdade. E lá no Evangelho, já que que eu me lembrei aqui, né, falando com vocês, de que os nossos inimigos, eles têm essa condição, né, de quando nos encontram, porque quando a gente faz o bem, quando a gente está determinado a fazer o bem, os nossos companheiros, nossas companhias, elas são essas de nos estimularem sempre. Mas muitas vezes nós daremos brecha a esses companheiros infelizes que não querem nos ver bem. Isso, E isso tudo era causa, né, de duelo, de vingança, que está tudo lá no Evangelho. Ódio, né, verdade. que Aham. provocamos em alguém. Né? São esses que vêm hoje de encontro a esses testes que a gente, muitas vezes, que a gente está precisando. E aí, lá no Evangelho, no capítulo 12, no item 14, no finalzinho, fala, e é uma frase do Chico mesmo. Não, frase de Chico, Francisco Xavier, perdão, Bordeaux, 1861. Olha só, quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Qual máxima? Não façais aos outros o que não gostaria que se vos fizesse. Correto, Marta? É para a gente repensar mesmo. Se a gente começar a fazer isso pelo outro, né, passar para frente, evitar a fofoca, o mal-estar, nós também receberemos exatamente na mesma medida. Alice, outro ponto que eu lembrei também sobre esse tema, palavra, que assim, eu acho que essa atitude, por exemplo, quando alguém chega para te falar algo que você já sabe, de alguma área do conhecimento, sei lá, você já vai respondendo, eu sei já isso, né? Tipo, você não precisa repetir de novo. E essa atitude, eu acho que assim, todo mundo já fez isso, é uma atitude proveniente do ego. E uma vez, o meu avô até me falou isso, e assim, eu só fui entender agora depois de velha, né? E já escutei isso também de uma outra pessoa, que mesmo que você já sabe um assunto, você não precisa falar que sabe para provar que você sabe. Às vezes, se você escutar, a pessoa vai contar da maneira dela, vai contar é, algo até diferente que você não tinha visão sobre aquilo, e isso vai agregar você. Então, né, é um fato também a ser repensado. Isso aí vai de encontro à nossa maneira de responder as pessoas, usar as palavras para responder, Bi. Como que a gente está respondendo? Ótimo você ter lembrado disso. Como que a gente responde às pessoas? A gente costuma dizer que o fulano está sempre mal-humorado ou carrancudo, mas é esse saber demais, acreditar que sabe demais. Né? E a gente responde dessa forma: já sabia, eu já sei. Disso eu já sei. A gente não percebe, né, o quanto a gente se eleva muitas vezes por saber, por já. É o que a gente fala. Muitas vezes nós vamos ter que diminuir para que o outro eleve, né, se eleve. E está muito distante ainda do nosso, né, do aprendiz de Jesus. Muito bom, Bia. Ótimo. É isso. Quem vai fazer a prece final? Eu já fiz a inicial. Vai, Jefferson, faz isso, faz tão bonitinho. Tá bom, fazer. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Te abençoe a todas as pessoas que estão presentes aqui hoje. Abençoe também as pessoas que não puderam vir. Abençoe meus pais, abençoe meus irmãos, abençoe a Jamília, abençoe todos da minha família. Ajude as pessoas que estão com Covid, os bichinhos que estão passando fome na rua. Que assim seja. Que assim seja.